Já se perguntou como um falso deus, como Baal, conseguiu desviar a adoração de tantas pessoas na antiguidade? A história de Baal mostra como a crença em um poder superior pode facilmente corromper e desviar as pessoas da verdade. Sem dúvidas, é quase impossível abranger todos os versículos do Antigo Testamento que mencionam Baal. Ao examinar com mais atenção, podemos perceber que esse ser se torna um importante protagonista no livro dos Juízes e no tempo dos reis, quando Israel parecia estar se entregando à adoração desse deus pagão. Ao ler as Escrituras, é possível notarmos que o nome Baal tem uma conotação negativa, sendo mencionado repetidamente como um deus que deve ser rejeitado. Mas, o que as Escrituras têm a dizer sobre esse ser enigmático, que é relatado na Bíblia? Por que Deus repreende tanto a nação de Israel por adorá-lo? É o que você vai descobrir neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos sempre em primeira mão. Sem mais demora, vamos ao conteúdo. Baal era o deus supremo dos deuses cananeus. Baal significa Senhor Mestre Possuidor, ou marido. Este termo hebraico passou a se referir ao deus semítico da tempestade Hadad, embora outras divindades locais também fossem chamadas de Baal. Cerca de 4.000 anos atrás, os cananeus eram uma nação que dominava parte do Oriente Médio, habitando cidades que atualmente correspondem a áreas do Líbano, Israel, Jordânia e Síria. Uma das principais fontes de informações sobre eles é o Antigo Testamento, que relata que as cidades dos cananeus foram exterminadas pelos israelitas após o êxodo do Egito. Os cananeus são mencionados mais de 150 vezes nas Escrituras. Eles eram conhecidos por serem um povo perverso e extremamente idólatra, descendentes de Canaã, o neto de Noé, filho de Cã, como mencionado em Gênesis 9:18. Canaã foi amaldiçoado por causa do pecado dele e de seu pai Cã contra Noé. O termo cananeus é usado de forma mais ampla para se referir a todos os habitantes daquela terra, incluindo os heteus, jebuseus, amorreus, conhecidos nas Escrituras por suas crueldades e perversidades. Os cananeus eram uma nação profundamente religiosa, como mencionado nas Escrituras, e uma de suas principais divindades era Baal. Baal era um deus cananeu e fenício, filho de Eu, e também era conhecido como filho de Dagon, o deus da agricultura. Ele representava o ciclo da fertilidade e renascia na primavera após morrer no outono, sendo ofertados os primeiros frutos. Por estar associado à fertilidade, era frequentemente acompanhado pela deusa da sensualidade, Astarte. Em artefatos arqueológicos, Baal é frequentemente representado como um touro ou carneiro. Seu nome significa Senhor, e era usado como um título para Deus da tempestade. Baal era associado à realeza e juramentos em textos antigos do Oriente que datam do final do terceiro milênio antes de Cristo até o período romano. Seu nome aparece como testemunho de vida em tratados internacionais. Por mais de 2.000 anos, Baal foi venerado como um poderoso deus e patrono da humanidade nas tradições religiosas e míticas ocidentais. De acordo com o relato dos cananeus, este deus derrotou Eu e tinha associações com o sol e o trovão. Entre todos os deuses estrangeiros com os quais os israelitas entraram em contato, Baal parecia ser um dos mais difíceis de resistir, e algumas vezes era até mesmo reverenciado pelo povo de Deus, embora o Senhor muitas vezes se enfurecesse com isso. Baal se torna um personagem recorrente no livro dos Juízes e durante o tempo dos reis, quando Israel parecia sucumbir a esse deus pagão. O filho de Ezequias reconstruiu os templos e santuários de Baal e da deusa cananeia. No entanto, em vez de derrubá-lo, Acais, filho de Jotão, reconstruiu os altares que seu pai, Ezequias, havia destruído. Acais também ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado, assim como Acabe, rei de Israel, havia feito. Essa idolatria levou a um dos episódios mais famosos da história de Israel, quando o profeta Elias confrontou os profetas de Baal em um desafio espiritual.
Em primeiro lugar, Deus mostrou que ele, não Baal, controlava a chuva através do envio de uma seca que durou 3 anos e meio. 1 Reis 17, 1. Então Elias convocou um confronto no Monte Carmelo para provar de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro. Durante todo o dia, 450 profetas de Baal pediram ao seu Deus para enviar fogo do céu. Certamente uma tarefa fácil para um Deus associado com relâmpagos. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Após os profetas de Baal desistirem, Elias fez uma oração simples, e Deus respondeu imediatamente com fogo do céu, queimando o altar que estava encharcado de água. A prova foi esmagadora, e o povo caiu de rosto em terra e disse: "O Senhor é Deus." Todos os 450 profetas de Baal foram mortos. Os devotos de Baal entravam num tipo de estado de transe acompanhado de muita histeria, e tentavam agradá-lo mutilando seus próprios corpos. 1 Reis 18, 28. Na antiga cidade síria de Ugarit, os arquivos da Idade do Bronze descrevem Baal como o patrono da casa real e protetor da cidade, revelando mais detalhes sobre esse personagem divino. Desde a sua redescoberta em 1929, arqueólogos têm recuperado centenas de textos mitológicos, éticos e rituais escritos em uma escrita cuneiforme alfabética provenientes de um local costeiro. Baal, revelado nesses textos, é retratado como um guerreiro poderoso e agressivo que disputa a realeza entre outros deuses. Ele é filho de Dagon, o deus dos grãos, e irmão da violenta donzela Nati. Baal é associado ao Monte Safão, identificado como Gedel e o pico mais alto da Síria. Ele também é descrito como controlador dos ventos e tempestades e protetor dos marinheiros. Como um deus da tempestade, é retratado como um guerreiro divino e provedor de fertilidade natural na forma de orvalho e chuva. Sua presença nos céus é manifestada por nuvens escuras, ventos fortes, trovões e relâmpagos. A adoração a Baal incluía, às vezes, o sacrifício de crianças, algo que vimos alguns reis israelitas se envolverem posteriormente. Por um tempo, Salomão pareceu ter se envolvido com essa divindade, apesar dos esforços do Senhor para dissuadi-lo. Os israelitas se envolveram demais com a cultura cananeia e adotaram suas práticas, incluindo a adoração a Baal. No livro de Mateus capítulo 12, versículo 27, Jesus chama Satanás de Belzebu, confrontando o diabo a respeito de Baal-Zebub, uma divindade filisteia. Baal no Antigo Testamento era simplesmente demônios disfarçados de deuses. Em resumo, toda idolatria é uma forma de adoração ao diabo. Deus, é claro, não tinha amor ou tolerância para com as práticas abomináveis daqueles que adoravam Baal, exigindo que Israel expurgasse esses rituais e imagens pagãs de seu meio. Quando o fizeram, a misericórdia de Deus foi abundante. Quando não o fizeram, seu julgamento foi severo. A história de Baal nos lembra da importância de estarmos sempre vigilantes e comprometidos em seguir o caminho correto, evitando cair em tentações de falsos deuses ou ídolos que podem nos afastar da verdadeira adoração e propósito de nossas vidas. Se você gostou, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe.